Paz do Senhor, queridos, vamos ao nosso quarto vídeo, aqui no versículo 6, o sexto versículo do Apocalipse, que diz assim: E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse versículo aqui, queridos, mostra claramente que a palavra de Deus, ela vem desde o livro de Êxodo até a primeira epístola de Pedro. Ela vem mostrando, dando a Israel a condição de um reino sacerdotal e a igreja um sacerdócio real. Então, você vê que quando você estuda a palavra de Deus, de Êxodo até chegar à primeira epístola de Pedro, você vai ver sempre a palavra de Deus dando a Israel, referências dando a Israel, a preeminência de um reino sacerdotal e a igreja um sacerdócio real, tá certo? Isto segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque é que todos aqueles que pertencem ao sacerdócio são reis. Essa é a ordem de Melquisedeque. Você pode conferir no Salmo 110, e o versículo 4, e lá em Hebreus capítulo 7. Então a ordem de Melquisedeque prefigura isso daí. Todos aqueles que pertencem ao sacerdócio são reis. E cada homem que for justificado pela fé herdará a condição de sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Isso vai gerar um governo, uma teocracia, que é um governo que tem Deus como o seu centro, e a sua forma de governo. Essa teocracia é um governo ortogado por Deus, e essa teocracia será vivenciada em toda a sua plenitude no milênio, onde Deus é o governador mor e a igreja, os sacerdotes são os seus representantes. E isto é confirmado também lá em Apocalipse capítulo 20 e no versículo 6, e foi prometido isso, Deus prometeu isso a Moisés, conforme está registrado em Êxodo capítulo 19, versículo 6, que diz: E vós sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa, E também foi confirmado lá em Ezequiel, conforme Ezequiel capítulo 40, o versículo 46, e o capítulo 43, versículo 19, e também o 44, versículo 15, que diz também, que fala da ordem de Zadok, do sacerdote Zadok. E essa ordem do sacerdote Zadok diz o quê? Ela mostra que todos aqueles que pertencem ao reino serão sacerdotes. Então veja só essa pequena diferença entre a ordem de Melquisedeque e a ordem de Zadok. A de Melquisedeque, que ensina que todos os que forem sacerdotes são reis, e a ordem de Zadok, que todos aqueles que forem do sacerdócio, serão reis, É isso aqui, eu fiz uma confusãozinha aqui. Cadê? Todos aqueles que pertencem ao reino serão sacerdotes. A ordem de Melquisedeque, todos aqueles que pertencem ao sacerdócio são reis. E a ordem de Zadok, todos aqueles que pertencem ao reino serão sacerdotes. Mas vós sois para mim a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Aqui já está falando da igreja. Enquanto Ezequiel e Êxodo fala do sacerdócio real, conforme a ordem de Melquisedeque, aqui em Pedro está falando já da ordem, daquele de Zadok, que todos aqueles que pertencem ao reino serão sacerdotes. Você pertence ao reino de Deus, então você será um sacerdote de Deus, estará preparado para governar no milênio com Cristo. Versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 7. Venho com as nuvens. Essa nuvem aqui não é o que a ciência chama de vapor de água, não. Essa nuvem aqui, eu acredito que seja mais parecido com aquela nuvem que estava guiando os israelitas pelo deserto, que era ali uma manifestação da glória de Deus, que guiava eles ali durante o dia, e à noite uma coluna de fogo, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. O outro termo seguinte aqui no versículo diz assim: todo olho o verá na sua vinda com poder e grande glória. Todo olho o verá na sua vinda, vai ver com poder e grande glória. O Senhor será visto por toda a população da terra. Você pode imaginar assim, mas como será isso? Porque aqui tem essa questão do lado do Sol. O Sol está num hemisfério, depois ele está no outro hemisfério. Nós vamos analisar o seguinte: é importante lembrar a condição da terra naquele momento, Qual será a condição da terra no momento em que Jesus vai voltar? Se você observar o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 29, diz o seguinte: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Imagina só, o que é isso? Depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso é um blackout geral em todo o sistema solar, na Via Láctea. Você pode imaginar, nossa, que horror, será um terror indescritível para as pessoas. Você imagina que o sol se apagou, a lua não vai brilhar porque a lua resplandece o brilho do sol, e não tem sol, não tem brilho na lua. Então você imagina uma escuridão total se fecha em todo o sistema solar, todos os planetas do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Saturno e Plutão, estarão todos cobertos de densas trevas, de escuridão total. E a Terra também estará em toda essa escuridão, certo? Isso, por que será então que o sol se escurecerá? Será em consequência da quinta taça que será derramada, a quinta taça da ira de Deus que será derramada. Você pode ver lá em Apocalipse, capítulo 16, o versículo 10, Nesse momento de trevas sobre a terra, que se faz cumprir aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Literalmente esse termo será cumprido: venha a nós o teu reino. Glória a Deus, Então toda a terra será iluminada, certo? Pela gloriosa luz da indescritível Jerusalém celestial. Imagina só, a cidade de Deus descendo sobre a terra e toda a sua glória resplandecendo. Vamos pensar que é o sol, não é o sol, é o único brilho em todo o sistema solar, em toda a Via Láctea que vai estar ali iluminando, será a glória resplandecente
a resplandecente glória de Deus, né, da cidade celestial, que estará descendo. Você pode confirmar isso em Apocalipse 21 e o versículo 23. E diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24 e o versículo 30. O Senhor até usou nos tempos que ele estava aqui, né, nos tempos do Evangelho, o Senhor usou a figura do relâmpago. Ele diz: assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né, aquela glória, aquele resplendor, né, imediato, tudo estará sob escuridão total, blackout geral, né, em todo o sistema solar da Via Láctea. E a única coisa que aparece no céu, do Oriente ao Ocidente, é a glória, o brilho da glória de Deus, em decorrência da vinda da Nova Jerusalém, cidade de Deus, né, aqui para a terra. Ela irá pairar sobre a Jerusalém terrena. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24 e o versículo 27. Né? Essa vinda do Senhor aqui é bom retratar que ela se dará em duas partes, viu, irmão? Não pense que Jesus vai voltar e já vai tacar fogo na terra, porque você pode até fazer uma confusão e dizer assim: mas vem cá, Jesus não vai vir como ladrão de noite? Vem, porque a vinda de Jesus, ela é retratada no grego pelo termo parousia, certo? Parousia, que significa presença. Essa presença do Senhor de volta na terra. Então essa presença de Jesus na terra de volta, ela se dará em duas partes. A primeira parte, ele virá como um ladrão de noite. Não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento, né, que ele virá. Nós sabemos apenas que ele virá, tá certo? Ele virá e vai arrebatar a sua igreja. É até dito que ele vem como ladrão de noite. Mas Jesus, ele não é ladrão, porque o ladrão, ele vem tirar aquilo que não é dele. Jesus, ele vem buscar aquilo que ele comprou e pagou com seu sangue, e ainda lavou, remiu e justificou. Ele vem buscar o povo dele. Mas assim, a impressão é de que fosse o ladrão, porque você não sabe que hora o ladrão vem, né? Então nós não sabemos que hora Jesus voltará, mas ele virá para buscar o seu povo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu espero sinceramente que você esteja pronto para o arrebatamento. Está pronto, está aguardando, está esperando o arrebatamento da igreja, tá certo? E depois que ele vir, ele vai pegar o seu povo e vai entrar na glória, vai arrebatar o seu povo, e nós vamos ter um encontro, entrar na glória assim. Nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares. Lá nos ares, além da atmosfera, estará posto lá a tribuna de Cristo, né? Essa tribuna de Cristo, ou como alguns queiram pronunciar, o tribunal de Cristo, está lá, não é para julgar ninguém, porque nós não passaremos pelo julgamento, certo? Essa tribuna está lá para pagar, porque ele diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então receber o pagamento. Isso quer dizer que nós não vamos chegar no céu e vamos ficar lá assim, feito uns bobão, né? Chupando o dedo, olhando nas esquinas, perto do rio da água da vida, o rio da vida. Não, nós vamos entrar lá sabendo o que é nosso, o que nós temos lá. A Bíblia diz que o Senhor nos fez herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então lá no tribuna de Cristo vamos receber o pagamento, né? Está aqui sua propriedade no céu, você fez o que fez lá, e está aqui o seu pagamento, o seu galardão. E quando você entrar na glória do Pai, você, né, vai receber por herança tudo que está preparado desde a fundação do mundo. Eita que é tempo, hein? Bom, podemos ser pobre aqui, mas
temos um galardão no céu. Por mais pequeno que seja, para mim já é de grande valia, porque aqui eu não tenho nada mesmo. Pronto, queridos, então é isso daí. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui, nesse momento, amém? Espero que você tenha gostado. Paramos aqui no versículo 7, no próximo vídeo nós vamos para o versículo 8, tá certo? Eu faça talvez ainda alguns comentários acerca da vinda de Jesus Cristo, tá bem? Nós temos aqui um termo ainda, até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Aí vem uma pergunta aqui, quem foi esses que o traspassaram, né? Mateus capítulo 20, versículo 19 diz assim: e o entregarão aos gentios, para que dele escarneça e o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitem. Mateus 20, 19. E diz mais ainda: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Também da outra escritura que diz: olharão para aquele que o traspassaram. João capítulo 19, versículo 34 e 37. Esses dois textos aqui já seriam suficientes para a gente acusar os gentios, né? Os soldados romanos, considerados gentios, como aqueles que traspassaram a Jesus. Mas veja o que diz Lucas capítulo 9. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto e que ao terceiro dia ressuscite. Lucas 9, 22. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo 23. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Atos capítulo 2 e 23. Também veja esse texto. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. João 18 e 40. O povo judeu escolheu a morte. O povo judeu escolheu que Jesus morresse. Aqui eu acredito que está mais que provado que Jesus morreu por causa do desejo do povo judeu. Foram eles que cavaram essa morte, né? Foram eles que cavaram, que procuraram, que foram atrás, que incentivaram para que fosse executado, né? Eles foram o mandante, o agente articulador de todo aquele mal, né? Uma certa vez eu lendo um outro livro que dizia que quem matou Jesus foi o crime organizado, foi a máfia. E eu fiquei assim imaginando, meu Deus, como assim a máfia matou Jesus? E na realidade, pelo que mostrava lá o escritor do livro, realmente foi o crime organizado, né, que matou Jesus. O crime organizado que era liderado por Caifás, o sumo sacerdote, né, e era quem comandava toda aquela condição dos animais que era vendido no templo, do recebimento de ofertas, do gasofilácio, né, de tantas e tantas outros dízimos que eram trago ao templo, né? E você pode imaginar assim o pobre do judeu miserável lá do campo, trabalhando e que ficava criando no seu rebanho aquele animal com todo cuidado, né, ali sem mancha, sem doença, alimentando ele, tirava das primícias ali do seu rebanho. E de repente, quando chegava no templo no dia do 1 ano, chegava no templo para levar aquele animal, o Caifás já tinha dado uma ordem lá que era para rejeitar todos os animais. Os sacerdotes iam fazer a vistoria no animal daquele pobre, né, que não tinha condição de comprar um animal, e aí era rejeitado. O pobre ia ter que se endividar e comprar um animal lá do templo, do curral do templo, né, para ser sacrificado. Então não tinha como os seus pecados serem expiados, né?
e aquilo tornou-se um crime organizado, tornou-se uma máfia liderada por Anás, né, que era o sumo sacerdote. E depois, quando chegou o tempo de Anás sair, ele fez uma politicagem e ele colocou o genro dele, né, que era o Caifás. O Anás era o sumo, o Caifás passou a ser o sumo, e o Anás controlava tudo aquilo lá, e ficou tempos e tempos. E quando Jesus chegou e ameaçou toda aquela trajetória ali, né, todo aquele império criminoso deles ali, então eles decidiram que tinha que assassinar, que exterminar, que matar Jesus Cristo, né? Então, vendo por essa ótica aí, realmente faz sentido dizer que o crime organizado matou ao Senhor Jesus Cristo. Fecha parênteses aí, vamos dar continuidade aqui. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não podemos aqui separar por qualidade de pecado. Não, pecado é pecado, né? Até um irmão engraçado que ele diz o seguinte: tanto faz você roubar um grampo quanto você roubar um banco. Tudo é roubo, né? Pecado é pecado. Então não dá para separar. Deus não qualifica condição de pecado. No seu pecado é menor, eu vou lhe perdoar. O seu pecado é maior, não dá para perdoar não. Não tem. Pecou e acabou a conversa. Os judeus quiseram, os romanos executaram, mas foram eles que traspassaram o Senhor. E acredito que a ferida maior a referir-se aqui é o fato de ter o coração partido, o coração traído, né? A explicação desta dupla culpa tem base em Romanos 11:32. Porque Deus encerrou a todos os judeus e gentios, a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Por quê? Que você pode imaginar assim: meu Deus, se Deus não era para ter condenado os fulanos por isso, por aquilo. Deus, ele organizou um plano coletivo de perdão, né? Então, ele teria que condenar a todos. Todos pecaram. Por quê? Porque lá na frente Jesus iria criar ali a lei do Espírito de vida. Está registrado lá em Romanos capítulo 8, né? A lei do Espírito de vida, que livra do poder da lei, do pecado e da morte. Então o Senhor criou. Todos são pecadores. Eu resolvi perdoar os pecadores. Então, para que não ficasse nenhum de fora, ele colocou todo mundo debaixo da maldição do pecado, para que ele possa, né? Que plano glorioso, né? Que plano maravilhoso, esse plano de Deus para salvar o pecador. A Bíblia afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Ou seja, o plano de salvação já estava determinado pela divindade desde a eternidade passada, sendo que o Filho se ofereceria a si mesmo, né? Então vejam bem. Você pode pensar, como assim? Jesus morreu antes da fundação do mundo? Não, estava escrito, determinado. Quando Deus executa uma promessa, quando Deus faz uma promessa, cria um projeto, ele executa até o final. Então, desde a fundação do mundo, o Senhor planejou a salvação de toda a humanidade. Por isso, Jesus diz lá no Evangelho de João: ninguém tira minha vida. Ninguém tira minha vida, ninguém me mata, né? Como se ele estivesse dizendo: ninguém me mata, tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou, e depois de dar, eu voltarei a tomá-la, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Que maravilha, né, irmãos? Como é bom aprendermos do Senhor. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os somos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, principalmente por seus pecados, por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez por todos,
quando se ofereceu a si mesmo. Hebreus capítulo 7, no versículo 26 e o versículo 27. E ainda diz lá em Hebreus capítulo 9: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9 e 28. Então, ele não foi escolhido pelos homens, nem pelos judeus, não tem aqui prerrogativa humana, né? Trata-se tudo de um projeto divino, executado minuciosamente, cronologicamente, pela vontade de Deus, acompanhado e supervisionado pelo Espírito do Senhor, para que chegássemos até nós a salvação gratuita. Zacarias capítulo 12 diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei do espírito de graça e de súplica, e olharão para aqueles a quem traspassaram. Está vendo aqui? E o prantearão como quem pranteia seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimum no vale de Megido, no vale de Megido, no que é o vale do Amargedon. Zacarias 12, 10, 11. Então você vê aí todos os pontos de execução de Deus, de promessas, esclarecendo para aquele que quiser aprender. Amém? Vamos ficar por aqui, para que esse vídeo não fique muito grande, e no próximo vídeo estaremos indo a partir do versículo 8, tá certo, irmãos? Pai querido, te louvamos por fé e te agradecemos por este momento glorioso de aprendizagem da tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.